Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cássia. Hoje é quarta-feira, dia 20, e na aula de hoje, então, nós vamos estudar um pouquinho sobre calendários. Lembra que nas aulas anteriores, então, nós falamos sobre os movimentos os movimentos de rotação e de translação, os movimentos da Terra, e falamos sobre as modificações da Lua, as mudanças de fase. Professora, o que isso tem de relação com os calendários? Tem toda a relação, por quê? Os calendários surgiram da observação desses fenômenos, Então, da observação do movimento de translação da Terra, da observação das mudanças de fases da Lua, foi que criaram-se os calendários. Então, nós temos calendários hoje que são baseados no movimento de translação, são os calendários solares, e temos os calendários lunares, baseados nas mudanças das fases da Lua. Bom, então primeiramente vocês vão assistir um vídeo que a professora vai postar o link para vocês no grupo. Em seguida, vocês vão fazer a leitura daqueles textos da folha, Então, os textos da folha o primeiro vai falar sobre a origem da contagem do tempo. Então, o quanto é necessário a gente contar o tempo hoje, não é? A gente precisa chegar no trabalho no horário certo, ir para a escola no horário certo, postar a aula lá, a professora tem um horário que a professora posta a aula, que a professora fica disponível no grupo, não é? Então, a gente tem uma necessidade de medir o tempo, de contar o tempo, de saber as horas. Então, naquela época também tinha, Hoje a gente utiliza o quê? Os instrumentos. Nós somos totalmente dependentes do quê? Dos instrumentos. Então, nós somos dependentes do alarme, do relógio, do alarme do celular, dependente do relógio, do celular. A gente olha a hora ali, às vezes, no reloginho do micro-ondas, ou aquele relógio de pulso, Então, a gente está muito acostumado hoje, o quê? Com os instrumentos que o homem criou para medir o tempo, para facilitar a vida na hora de medir o tempo. E os homens, antigamente, como é que eles faziam? Então, eles faziam o quê? A observação, então, dos astros, observava as mudanças de lua, Observava o sol, a posição do sol, que também vai modificar-se de acordo com as estações do ano. Então, é um conhecimento muito refinado até, não é? Vocês viram o quanto foi difícil fazer aquelas observações do nosso relógio de sol? Porque a gente não está habituado a medir o tempo assim, a gente já se acostumou com os instrumentos que a gente tem, não é? Então a gente sofre, a palavra até sofrer mesmo, sofre porque é muito difícil para a gente ficar observando a mudança da sombra, para daí conseguir a partir daquilo perceber os horários, Então, porque isso não faz parte mais da nossa rotina, do nosso dia a dia. Mas para os homens antigos, sim, eles passavam esse conhecimento de forma oral, de geração para geração. Então, depois que eles aprimoraram e perceberam isso, eles iam ensinando as gerações mais novas a perceber o tempo, Todo nessa observação das luas, observação das sombras, e tudo isso, tá? Então, vai falar um pouquinho sobre isso, que no período paleolítico existia também a necessidade de medir o tempo, O homem nesse período ele caçava. E para você caçar, você também tem que saber o comportamento dos animais. Quais animais são noturnos, quais animais são diurnos, De acordo com a estação, às vezes o animal se comporta diferente. Então, todos esses conhecimentos também, com relação ao tempo, eram necessários nesse período também. Depois vai falar do período neolítico, que é quando o homem está o quê? Plantando. Então, ele vai plantar, então ele precisa saber a época certa de plantar, precisa saber a época certa de colher, Qual estação, Então, tudo isso, Ou, às vezes, conhecimento sobre a lua, que modificava a maré na hora de pescar, Então, todos esses conhecimentos eram necessários para os homens antigos também, certo? E depois de vocês, então, fazerem a leitura desse primeiro texto, vocês vão ter um segundo texto. Como e onde foi feito o primeiro calendário? Aí vai falar lá que é da civilização mesopotâmica, Então, 2700 a.C. Então, faz muito tempo que você tem o primeiro registro dos primeiros calendários. E vai falar que ele era um calendário o quê? Lunar. Que ele era com 12 meses lunares de 29 ou 30 dias.
Como cada mês começava na lua nova, o ano tinha 354 dias, ficando defasado em relação ao calendário solar. Então é importante dizer que o calendário, então, quem segue o calendário solar e o calendário lunar, eles não são sincronizados, que quer dizer que você não consegue medir eles ao mesmo tempo. Vai dar diferença, né, de dias e de um com relação ao outro. Então aí os povos, né, encontraram maneiras de fazer correções, né, principalmente com relação ao quê? Ao calendário lunar. Por quê? Se o calendário lunar vai dar 354 dias, né, que fala aqui, vai dar diferença para os 365 dias, não é? Se eles continuarem sempre contando assim, as estações do ano vai cair cada ano numa data diferente, não é? Então, por isso, eles precisam fazer correções com relação a isso, né? Também fala lá uma informação interessante, ó, o primeiro calendário solar foi criado pelos egípcios, né? Muito preciso, ele já tinha 365 dias. Então, lembra que os egípcios, a gente trabalhou com eles no sistema de numeração? Então, os egípcios, eles desenvolveram conhecimento em várias áreas, né? Na astronomia. Então, ó, eles criaram calendários, calendário já muito preciso, com 365 dias, né? E o calendário que a gente usa hoje, professor, é o calendário que, né, quando foi criado. Então, é um calendário que a gente chama de calendário gregoriano ou calendário cristão, porque ele foi criado pelo Papa Gregório, né? E aí esse calendário é um calendário solar, tá falando ali no texto também, tá bom? Então, a grande maioria dos calendários que a gente tem, então, né, em diferentes épocas, foram baseados, então, no movimento aparente do Sol ou no movimento da Lua, tá bom? Vai falar isso lá também. E aí, quais são, então, os principais tipos de calendário que a gente tem? O calendário, então, solar, o calendário lunar e o calendário lunisolar, que junta os dois. Então, vocês entenderam? O calendário solar é aquele que baseia-se no movimento de translação, que é o movimento da Terra ao redor do Sol. Lembra que o movimento demora os 365 dias e algumas horas? Então, por isso. E o ano bissexto, professora, que é aquele ano que fevereiro tem um dia a mais. Então, é para fazer a correção com relação a essas algumas horas, né? Então, a cada 4 anos, a gente vai ter um dia a mais em fevereiro, para corrigir essas horas que ficam sobrando ali dos 365 dias, tá bom? Então, o nosso calendário é um calendário solar, tá? Aí, o calendário lunar, então, os meses, eles acompanham as mudanças de fases da Lua. Em geral, eles começam com a Lua nova. Então, cada mês começa com a Lua nova, né? E aí, o outro mês começa com a Lua nova de novo, tá? E aí, nós temos o lunisolar, que aí acompanha os dois, tá bom? Bom, era isso, né? A primeira parte. Depois, vocês vão ter ali... É muito importante a gente conhecer calendários de outras culturas para saber que não é só dessa forma que se registra, né, o tempo. Não é só da forma que nós utilizamos que registra o tempo. Nós temos que saber da diversidade, que existe uma diversidade, que existem outras formas, certo? Então, por isso vocês vão ver ali que tem, né, falando sobre o calendário chinês, né, que o calendário chinês, ele é lunisolar, que ele quer dizer, ele acompanha o ciclo solar e o ciclo lunar, né? Depois nós temos lá, ó, tá vendo na folhinha que vocês têm aí também, nós temos o calendário islâmico, né, que ele é baseado então no ciclo lunar, e aí nós temos o calendário maia também, falando ali do calendário maia, que também é outro tipo de calendário que é baseado no ciclo solar, tá bom? Em seguida, aí vocês vão ter lá de que forma vamos registrar o que aprendemos. Então, primeiro assistir o vídeo, fazer todas essas leituras para se aprofundar. Se já entendeu, né, com 2 vezes que leu, tudo bem. Se não, leia mais um pouquinho. E depois, assim, a gente vai registrar no caderno. Então, lembra, eu vou relembrar com vocês como fazer o registro no caderno, então. Lembre-se de colocar a margem no caderno, certinho. Colocar nome da escola, colocar data e colocar também qual é o tema que a gente está trabalhando. Então, nós estamos trabalhando o calendário. Esse aqui, vocês podem copiar a pergunta e a resposta, porque são poucas, né? Não tem muita coisa. Eu até fiz isso no meu também, ó.
Então vai lá, né? O que são calendários solares? Copia a pergunta e copia a resposta. Bom, aí eu queria com vocês conversar um pouquinho mais sobre a atividade do completar o calendário, tá? Para vocês não ficarem com dúvida, conseguir fazer essa atividade de forma correta, tá bom? Então vamos lá. Ó, eu tô com o meu aqui igual o de vocês, tá? Então, primeira coisa é colocar os números. Então, nós vamos preencher com os números. Nesse mês, maio, ele começou no dia 1º, né? Aliás, né, sempre começa no dia 1º, começou numa sexta-feira, o que eu queria dizer, né? Então, dia 1º começou na sexta-feira. Então, vamos lá colocar. Vou deixar tudo preenchido agora. Ó, então, a primeira parte eu já fiz aqui no meu. Vocês vão começar, então, dia 1º vai ser numa sexta-feira e vai terminar maio, dia 31, num domingo, tá vendo? Então, primeiro preencha tudo. Em seguida, tá pedindo ali, vocês vão ler lá o que tá pedindo, ó, letra A. Contorne de vermelho os números que representam os domingos e feriados. Pode contornar o quadradinho inteirinho, tá? Então, domingo já tá até aqui, ó, né? Tudo aqui, então nós vamos contornar. E aqui, dia 1º também foi, tá? Bom, então, o que eu fiz aqui? Então, contornei de vermelho os domingos e o feriado, que foi dia 1º. Vocês podem pintar também dentro do quadradinho, tá? No meu caderno, eu já fiz pintando. Aqui não deu pra fazer muito bem, que eu fiz na parede, tá um pouquinho ruim de fazer, tá? Aí, depois, o que ele fala? Quantos domingos teve o mês de maio? Então, é só contar ali, tá, gente? Tem uma situação problema, então, ó. Amanda enviou uma carta no dia 3/5. Então, vamos fazer juntos essa situação, ó. Ela enviou a carta no dia 3/5. O que eu fiz aqui? Eu marquei no meu calendário uma cartinha no dia 3/5. E aí, o que aconteceu? Sabendo que a carta chegará em seu destino daqui a 16 dias corridos, em que dia do mês e da semana chegará a carta? Então, saiu nesse dia. Então, nós vamos ter que contar aqui, ó, 16 dias. Então, vocês façam isso aí, terminem o problema, tá? Aí, na letra D, quantas aulas a professora Audrey, né? Quantas aulas com a professora Audrey vocês tiveram nesse mês? Então, a professora Audrey dá aula na quinta-feira. Então, vocês vão ter que contar lá no calendário. Quantas aulas vocês tiveram com a professora Audrey? Depois, está pedindo para fazer uma legenda. Legenda ficou assim, vocês tiveram bastante dúvida em fazer quanto a relação à legenda, né? Bom, então nas aulas, né, na outra aula que eu dei também um calendário para pintar, eu percebi que teve bastante dúvida com relação a isso. Ao que é uma legenda. Legenda, gente, nada mais é do que a gente indicar o que a gente está pintando ali no nosso calendário. Então, a gente pinta ali e escreve embaixo para outra pessoa que pegar o meu calendário, ele saber o que é que está marcado ali. Por exemplo, eu fiz algum envelopinho aqui. Quem pegar meu calendário não vai entender nada do que é aquilo que eu fiz. Então, por isso eu escrevo lá legenda e explico o que é. Então, vou mostrar o que eu fiz aqui no meu caderno para vocês. Então, ó, tá vendo? Primeiro eu pintei, então, igual eu fiz ali, né, naquele papel também, pintei os domingos e pintei o feriado. Aí, eu fiz um quadradinho com a cor vermelha para a pessoa que pegar saber, olha, então isso aqui significa que é domingo e feriado, tá? Então, aqui ficava fácil da pessoa identificar, mas e aqui? Ela não ia saber, porque eu pintei de vermelho aqui. Então, por isso eu escrevo a legenda, para explicar para outra pessoa o que significa isso. Então, a legenda a gente vai ter em gráficos, não é? Não tem os gráficos, quando a gente faz em matemática aqueles gráficos, as cores que a gente pinta, a gente tem que identificar sempre o que quer dizer aquilo, né? Nas plantas das casas, nos mapas, né? Então, legenda também, né? Para tudo isso a gente precisa. Então, precisa entender bem o que é uma legenda, tá? Próxima vez que a professora der o comando da legenda, então a legenda é isso. É explicar o que você está desenhando, quais os símbolos que você usou no seu trabalho, no calendário, no mapa, os símbolos que você usou, o que significa aquilo. Explicar. Então, aí eu fiz os envelopinhos, tá vendo? Ó?
Aqui eu fiz o envelopinho então para identificar aquele probleminha lá que eu falei para vocês, ó. Então todos os dias que a carta tá, né, ela tá andando lá, ela tá indo em direção ao destinatário, então eu fui colocando a cartinha em cima. Aí quem pega o meu calendário vai entender que isso daqui é por causa do probleminha da carta. Eu escrevi carta aqui. Depois eu precisei, né, tem lá uma atividade, tem lá, né, também falando que o quê? Que é para você colocar sobre as fases da lua, né, marcar no calendário as fases. Nós temos isso no calendário, né, os calendários, em geral, eles marcam as mudanças de fase da lua. Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar também, fazer, então, 4 desenhos, né? Um desenho para a lua cheia, um desenho para a lua minguante, né? A lua cheia, então, eu coloquei ela redondinha, ó, pintei. A lua nova eu coloquei escura, porque não dá para ver, lembra? Então, e a lua minguante? Então, metadinha ali, um pedacinho, a outra metade pro outro lado, a lua crescente, tá? Então, olha lá como que eu fiz. Fiz essa legendinha aqui. E aí, eu fui lá no meu mapinha e coloquei. Então, no meu calendário, aliás, e coloquei, né? No dia que foi a lua cheia, né? Desenhei o desenho da lua cheia. O dia que foi a lua crescente, coloquei o mesmo símbolo. Então, para isso serve o calendário, tá bom? Tá vendo que eu não tenho espaço para escrever aqui que isso daqui foi lua cheia. Então, por isso eu uso o símbolo, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido bem essa atividade. É bem importante a gente entender a utilização da legenda, tá bom? E façam as atividades. Se ficar com dúvida, vão me perguntando. Uma boa aula e até a próxima. Tchau!